Pessoal, os Estados Unidos da América considera o Quênia como o parceiro mais importante da NATO no continente africano. Então, o presidente do Quênia, William Ruto, fez uma visita aos Estados Unidos da América durante 3 dias, isso na semana passada, e foi recebido com honras. Essa é a primeira visita de um líder africano, visita de Estado oficial nos últimos 16 anos. Reparem que em 16 anos, nenhum presidente africano foi recebido com honras ou com visitas oficiais. O nosso presidente e outros líderes, eles foram lá para ter reuniões básicas, ter cimeiras, conversas, mas agora, depois de 16 anos, temos o primeiro presidente africano que foi recebido com tapete vermelho, honras, e foi considerado como o maior parceiro da NATO no continente africano. Será que isso é bom ou não? Vamos analisar. Então, segundo essa matéria aqui do VOA, temos aqui o título que diz que o presidente americano classifica a Quênia como o principal aliado de Washington fora da NATO em África. Isso quer dizer que no continente africano não tem nenhum país tão importante como o Quênia para a NATO, de acordo ao presidente americano. E vocês sabem que a NATO é uma aliança que é sustentada pelos Estados Unidos da América. E, segundo aqui a matéria do VOA, Joe Biden e William Ruto, presidente do Quênia, reforçaram parcerias em vários setores, entre eles a segurança do Haiti. Vamos falar um pouquinho sobre isso, segurança do Haiti, talvez num outro vídeo. E nós temos aqui, o presidente americano vai designar o Quênia como o primeiro grande aliado dos Estados Unidos da América fora da NATO na região da África subsaariana. Joe Biden fez esse anúncio ao dar boas-vindas, isso na quinta-feira, dia 23 de maio, ao presidente William Ruto, na primeira visita de Estado de um chefe africano aos Estados Unidos da América nos últimos 16 anos, pessoal. Reparem que em 16 anos, como eu disse, nenhum presidente africano fez uma visita de Estado oficial. Isso quer dizer que o Quênia, em termos de importância para os Estados Unidos da América, está como se fosse o próprio Japão, como se fosse uma Coreia, o próprio Reino Unido, alguma coisa assim do gênero. Quer dizer que os Estados Unidos da América realmente dá importância ao Quênia. Isso é que é importante, não é aquilo que ele falou quando foi lá o nosso presidente João Lourenço e disse que em África, nenhum país é mais importante do que Angola e depois não vimos nada. Pessoal, o Quênia conseguiu aqui contratos muito importantes, conseguiu muita coisa nessa visita. Algumas coisas são positivas, outras negativas. Nem tanto, realmente aqui houve um walk the talk. Houve uma ação que realmente simboliza aquilo que eles estavam a falar. Ele foi recebido com honras e muita coisa. Mas a pergunta é, por que é que os Estados Unidos da América estão tão interessados no Quênia? Por que é que eles estão a considerar o Quênia um parceiro tão importante? Reparem que, segundo a matéria do VOA, essa decisão sinaliza uma mudança de cooperação, da cooperação no domínio de segurança dos Estados Unidos da América para a África Oriental. No momento em que as tropas americanas se preparam para abandonar o Níger, deixando um vazio que as forças russas começaram por preencher. E essa classificação dá aos não-membros da organização do Tratado do Atlântico Norte acesso a vantagens militares e financeiras de que gozam os membros da Aliança Atlântica, mas sem o Acordo de Defesa Mútua. O que isso significa? Basicamente, os Estados Unidos da América querem acabar com a ocorrência da Rússia no continente africano. Realmente é isso que está acontecendo, pessoal. Isso aqui é uma guerra de domínio em várias regiões do nosso continente, em que, por um lado, nós temos os Estados Unidos da América / NATO, que quer dominar em termos de defesa no nosso continente, e, por outro lado, nós temos a Rússia / BRICS. E os Estados Unidos da América não quer que o Quênia e os outros países da África Oriental se aliem com a Rússia, porque eles já viram que na África Ocidental, em países como Níger, Mali, Burkina Faso e tantos outros, todos esses países estão a preferir se alinhar com a Rússia. Chad, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, todos esses países estão a preferir se alinhar com a Rússia. E na África Oriental ainda tem o jogo, digamos, meio aberto. E os Estados Unidos da América, eles querem ocupar essa vaga de o aliado mais importante em termos de segurança na África Oriental, mesmo que eles já tenham uma base militar no Quênia. Atenção,
Mas só que eles querem reforçar até o ponto da Rússia não ter mais folga de entrar naquela região. Então, o que está acontecendo aqui é que eles estão a investir pesado em termos de defesa no Quênia para evitarem um crescimento ou uma expansão da Rússia. Porque acreditem, depois da África Ocidental, o que vai acontecer é que a Rússia vai procurar migrar para a África Oriental. Vai procurar fazer parceiros na África Oriental. Então, os americanos estão preocupados e querem ocupar essa vaga já, começando pelo Quênia e depois indo para os outros países. Eles estão a começar no Quênia agora, para talvez evitarem, segundo a minha visão, de que o Quênia entre na aliança BRICS. Porque se o Quênia entrar na aliança BRICS, será uma porta de entrada para todos aqueles países naquela região também entrarem, porque a Etiópia já entrou. E o Egito também já entrou. Então, o próximo país naquela região que poderia entrar na aliança BRICS, apesar que BRICS é economia e não militar, atenção, BRICS é uma aliança econômica e não militar. No entanto, quando você entra na aliança BRICS como um país africano, basicamente tu estás a dizer que eu prefiro me aliar com a Rússia. Então, é a mesma coisa com o G7. Quando você entra no G7, você está dizendo que eu prefiro me alinhar com os Estados Unidos da América / NATO. Apesar que G7 é uma aliança também econômica e não militar. Então, o que está acontecendo aqui é que os americanos já querem ocupar terreno. E para fazerem isso, chegaram ou estão a chegar até o ponto de dar uma classificação vantajosa muito grande para o Quênia. O que isso significa? Isso quer dizer que o Quênia vai ter acesso a vantagens militares e financeiras de que gozam os membros da aliança. Quer dizer que o Quênia vai estar a receber armamento de ponta, vai estar a receber tecnologia de ponta vindo dos Estados Unidos da América, mas sem o acordo de defesa mútua. Ou seja, se um dia, como diz o artigo da NATO, né? Se um dia o Quênia for atacado, os americanos não são obrigados de irem lá defender. Atenção. Mas os americanos podem fornecer equipamento para o Quênia se defenderem. Porque o Quênia agora é um país não oficial da NATO. Basicamente é isso, pessoal. Nós temos aqui o primeiro país não oficial da NATO no continente africano. E o Quênia agora vai estar a receber armamento de ponta, vai estar a receber tecnologia de ponta, acesso à tecnologia, satélites, à inteligência artificial, data centers. Então, além disso, a própria Microsoft já anunciou investimento de mais de $1 bilhão no Quênia. Isso na mesma semana de visita do William Ruto nos Estados Unidos da América. O que isso significa? Quer dizer que o Quênia vai ter acesso à tecnologia, vai ter acesso à defesa, tudo isso para impedir uma expansão da Rússia naquela região do continente africano, que é a região da África Oriental. Então, o Quênia agora terá acesso a tudo isso. E será que isso é bom ou não? Tem algumas competições que eu já vos digo sempre que eu gosto que nós tenhamos no continente africano. E essa é uma dessas competições, de quando eles lutam e eles nos fornecem equipamentos que nós precisamos. Nós sim precisamos ter acesso à tecnologia. Não importa se vem do Ocidente ou do Oriente, nós precisamos ter esse acesso. Mas essa competição é muito boa e nós precisamos de ter isso. E agora, segundo aqui, né, por artigo do Washington Post, do VOA, Washington também assumiu o compromisso de enviar $milhões para reforço da democracia, saúde, educação, artes, cultura, gestão climática, comércio e tecnologia. Então, não é apenas uma aliança militar, mas também haverá um fluxo de muito capital americano a entrar no Quênia. Tudo isso, lembrando, para evitar uma expansão do Quênia na aliança BRICS e também uma expansão do Quênia com a Rússia. Vamos lá ver, né, como é que o Quênia vai responder a esse todo investimento. Provavelmente não veremos o Quênia nos próximos 10 anos no BRICS. Eu posso estar errado, mas acredito que vai ser muito difícil. E também não veremos o Quênia tão próximo assim da Rússia. Eu quero ouvir a tua opinião sobre a parceria Estados Unidos da América com o Quênia. Comenta aí embaixo. Eu quero ouvir o teu ponto de vista. Se você acha que é bom ou não essa parceria e esse afastamento com a Rússia. Se inscreva no meu canal do YouTube, o link está disponível na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e